esse artigo do Iório é uma síntese brilhante do que foi, do que tem sido esse terceiro mandato do Lula de maneira geral. Ele vai passar por todos os pontos e vai enumerar uma série de fatos relativos a esse governo. Do ponto de vista da economia, obviamente, ele vai relatar as promessas populistas do Lula, que tem levado o Brasil a ter que sustentar altos custos, né? Ao aumento da estagnação econômica, a cartilha de tratar os empreendedores, os homens de negócios, o agronegócio, que é o setor mais pujante da nossa economia, como um inimigo. Uma série de ataques retóricos ao agronegócio já aconteceram ao longo desse governo. O governo continua distribuindo benesses para os seus aliados políticos para se sustentar, amplia o assistencialismo, e você não vê nenhuma política de corte de gasto sustentável sendo implementada. Isso a gente já está careca de falar aqui sobre o governo Lula. Ele fala do ponto de vista democrático, ele vai falar da questão chinesa, que eu acabei de fazer referência, mas ele vai falar também da política externa do PT hoje, a política externa do governo Lula, e que ele vai citar o recebimento do Maduro, ditador da Venezuela, com honras de chefe de Estado, os navios de guerra do Irã, que atracaram misteriosamente no Rio de Janeiro, os gestos de antipatia constantes que o Lula vem fazendo a troco de nada a Israel, uma nação democrática no meio do conturbado Oriente Médio, logo depois dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, o apoio ao Hamas e ao regime dos ayatolás, por algumas oportunidades por parte de representantes desse governo e do Partido dos Trabalhadores, o alinhamento com a ditadura chinesa, mais uma vez o professor Iório ressalta, alinhamento e pedido de ajuda, repetimos, para orientação quanto a como censurar rede social no Brasil, né? A agressividade de adolescente, a expressão que o professor Iório usa, contra os Estados Unidos, o apego ao BRICS e ao Mercosul, como as âncoras de salvação, também alguns afagos subservientes ao ditador Putin, o asilo que foi concedido pelo governo Lula a Nadine Heredia, logo depois de ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, durante a campanha eleitoral do seu marido, Ollanta Humala, também sentenciado a 15 anos de reclusão. A presença do Lula em Moscou, no aniversário de 80 anos da derrota do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, um evento que é usado pelo Putin, um ditador que hoje está execrado pelo mundo pela sua invasão absurda e tirânica à Ucrânia, a violação da soberania territorial ucraniana, recebendo sanções do mundo inteiro. O Lula, além de trocar afagos, vai lá prestigiar a cerimônia do Putin. Quando ele está isolado do mundo, ele vai lá prestigiar a cerimônia do Putin na companhia de figuras como Xi Jinping, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Mahmoud Abbas da Palestina, Massoud Pezeshkian do Irã, né? Denis Nguesso da República do Congo, um monte de ditador da África. Eram essas as figuras que estavam lá por afinidade presente naquele evento, e o Lula fez questão de marcar a presença do Brasil alinhado. O Lula, que supostamente, repito, representaria a personificação das forças democráticas brasileiras, estava lá prestigiando o evento ao lado de um monte de ditador. Enquanto o mundo livre celebrava o dia da vitória, ele preferiu celebrar ao lado do Putin. Além dessa questão do comportamento econômico do PT na sua gestão, que não existe, que não tem proposta, que não tem alternativa, a não ser aumentar o IOF, né? Que foi uma sugestão sinalizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que não tinha uma alternativa a esse aumento. Agora estão tentando encontrar uma outra maneira, mas não conseguem. Enfim, não conseguem porque cortar gasto é uma coisa que passa longe da cabeça dessas pessoas. Além disso, além da questão econômica, que está contratando para o futuro cada vez mais próximo um problema sério, que a crise fiscal já parece insolúvel, além da postura de afinidade internacional do governo do Brasil com ditaduras, com autoritarismo, nosso quase que pleno alinhamento com o eixo das autocracias internacionais orientais, nós ainda temos outras coisas que o professor Iório relaciona no seu artigo.
A inoperância e a falta de qualificação da maioria dos quase 40 ministros, não tem alternativa a não ser aumentar impostos. A gente não tem o que cortar, mas a gente precisa de 40 ministros, incluindo o Ministério de Povos Originários e outras excrescências. O professor até não comenta a questão do número de ministérios, da inutilidade de muitos deles, mas eu me encarrego de comentar aqui para vocês. Muitos deles poderiam... Você pode passar a régua, tirar de cena, porque não serve para nada. Serve só para tirar o nosso dinheiro, mais uma vez, e aumentar o tamanho do problema, o problema orçamentário, o problema fiscal. A volta dos escândalos de corrupção no noticiário, né, com a revelação pela Operação Arcanjo das fraudes gigantescas no INSS, que, mais uma vez, o governo quer que você pague pelo prejuízo, por quem roubou, para compensar o roubo. Denúncias que levaram à demissão do ministro da Previdência, que foi substituído pelo seu próprio homem de confiança, inacreditavelmente, e a pressões da oposição para instaurar uma CPI, a priorização de despesas desnecessárias. Além desses ministérios inúteis, você ainda tem shows, eventos que o governo está pagando, apesar de estar com problema para pagar as contas, você pode gastar com supérfluos. A compra de um novo avião para o presidente, coitadinho, ele precisa de um avião, né? Os luxos da primeira-dama também, né? A gente precisa ter um aviãozinho bastante decente para a gente utilizar. A falta de diálogo com o Congresso, e aí você, sem ter condições de articular no Congresso, você não conseguindo ter sucesso com o que você quer politicamente, você vai bater na porta do Judiciário. E por isso existe uma aliança de conveniência entre o autoritarismo judiciário e o executivo petista hoje. Ele não consegue resolver o que precisa no legislativo, ele vai bater na porta dos amiguinhos de toga para conseguir. Então, com isso, você tem uma erosão democrática e de Estado de Direito também dentro do nosso território. Não é só na política internacional. O descumprimento de dezenas de promessas de campanha, picanha para todo mundo, acessibilidade a viagens aéreas para os pobres, né, que viraram piada, que não se concretizaram, a ausência total de um projeto de governo, é um projeto de governo, não de poder, o professor faz essa ressalva muito claramente, né? O acirramento da polarização, essa mania de ficar demonizando e perseguindo a oposição, a extrema-direita do mal que tem que ser eliminada. Por quê? Porque se você não tem mensagem, você não tem substância, você tem que atacar o outro, você tem que fabricar o seu inimigo, um inimigo terrível, que vai destruir as instituições. E também, é claro, as críticas, por fim, à primeira-dama, no sentido de que ela mistura frequentemente o seu papel institucional com o ativismo. Eu encerro esse bloco citando o último parágrafo do professor Iório, que é maravilhoso, que ele diz assim: se nós somarmos a tudo isso, a todos os porquês apontados até aqui, a omissão indesculpável do Congresso, especialmente do Senado, e a invasão por parte do Judiciário da esfera de competência dos outros poderes, concluiremos que não apenas o governo é reborn, ou seja, o governo é falso, o governo é postiço, mas a nossa própria democracia é uma democracia reborn. E o executivo brinca de governar, o legislativo e o judiciário brincam de democracia. Só que os bonecos, nesse caso, somos nós.